mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar a Deus. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por tua bondade em nos atrair à tua presença, em nos acolher, Senhor Deus, diante do teu trono santo. Nós temos a consciência plena da nossa indignidade, da nossa pecaminosidade, de como somos inadequados diante da presença de um Deus tão grandioso, um Deus tão majestoso, um Deus tão santo, e nós, Senhor Deus, pecadores. Nós queremos nos achegar ao Senhor com um coração grato, cheio de alegria, por consciência de que, apesar de pecadores, a Tua palavra nos traz garantia do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. E é por isso que estamos aqui, Senhor Deus, não porque somos dignos disso, não porque somos melhores do que outras pessoas, não porque somos especiais, não, é a Tua graça somente do começo ao fim nas nossas vidas. E queremos, ó Pai amado, pedir ao Senhor que nos ajude a desnudar o nosso coração ou lançar fora de nós qualquer tipo de arrogância espiritual, qualquer tipo de prepotência, qualquer tipo de vaidade, qualquer tipo, Senhor Deus, de sentimento de que somos melhores ou mais espirituais do que outras pessoas. Queremos ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito ao nosso coração, nos instruindo, nos exortando, nos consolando, renovando em nós, ó Senhor Deus, graça, para que possamos continuar andando na Tua presença, para que possamos, ó Pai amado, buscar a Tua face todos os dias da nossa vida, para que sintamos, ó Pai amado, necessidade do Senhor. Tenha compaixão e misericórdia de cada um de nós. Tu sabes a vida de cada um aqui presente, os conflitos, as angústias, as temeridades, as ansiedades. Tu conheces o nosso coração, a nossa pequenez, as nossas necessidades. Ministra graça aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Que possamos perceber e sentir a Tua misericórdia sendo derramada sobre nossas vidas nesse dia de hoje. Fortalece o Teu povo, a Tua igreja, fale ao nosso coração. É o que nós Te pedimos, confiados nos méritos do nosso amado Redentor, a quem nós rendemos toda a nossa honra, glória e louvor, Senhor Deus. Fale conosco. Nós Te pedimos assim e oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Amém. Quando dois pais e um casal chegam diante de Deus para apresentar os seus filhos diante do Senhor, quando um homem e uma mulher fazem promessas um ao outro de aliança numa relação de casamento, não é? Quando nós nos apresentamos diante de Deus para professar publicamente a nossa fé e receber o batismo como selo da aliança, não é? Nós nos comprometemos com Deus. Nós nos comprometemos com o outro no caso de um casamento. Nós nos comprometemos com a igreja, né? No caso de profissão de fé, de batismo. Nós nos comprometemos com os nossos filhos quando nós apresentamos eles para receberem o sinal da aliança, porque o batismo dos nossos filhos implica no nosso compromisso de instruí-los na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor, de nos tornarmos para eles modelo,
né? Exemplo, né? E incentivo. E quando nos deparamos com a nossa vida, percebemos que precisamos urgentemente da graça de Deus. Quando alguém professa a sua fé em Cristo e recebe o selo da aliança, o batismo, né? Ele faz confiado plenamente na obra de Cristo e nos méritos de Jesus, e que Deus vai lhe dar a capacidade necessária para que ele possa viver a sua vida para a glória de Deus, longe do pecado, em santidade, porque ele sabe que ele representa Deus agora, que ele entrou numa aliança de filiação, de que ele faz parte da família de Deus, e de que tudo que ele faça, fale daqui para diante, ou trará glória ao nome de Deus, ou trará vergonha ao nome do Evangelho. Assim também, numa relação de casamento de marido e mulher. Eles, quando fazem votos de casamento, eles estão diante um do outro, de Deus, de seus familiares e das testemunhas convidadas a estarem presentes. Eles fazem voto de exclusividade, de entrega, né? Onde eles estão dizendo que eu não vou viver mais a minha vida para mim mesmo. Eu abri mão da minha vida individual para viver agora uma vida em família, vou me tornar com o meu cônjuge uma só carne, né? Eu digo aos casais que a gente acompanha num aconselhamento pré-nupcial que vocês estão abrindo mão da vida particular e individual de vocês para viverem agora uma vida com o outro. Vocês estão se entregando ao outro, se entregando em todos os aspectos, né? Se entregando seus sonhos, entregando suas expectativas, entregando sua vida, entregando o seu corpo. Vocês entram numa relação de aliança em que você não mais se pertence, você se dá ao outro. Isso é casamento, né? E em contrapartida que o outro está se dando a você também, você se compromete nessa aliança de não entristecer o outro, cuidar dessa entrega. Vocês entram numa relação de exclusividade. Eu agora me entrego a você e você se entrega a mim e nós seremos uma só carne. Nós não quebraremos essa exclusividade entregando o nosso corpo, os nossos sonhos, a nossa esperança a outra pessoa estranha a essa aliança. É a exclusividade. E nós nos prometemos que em toda e qualquer situação da vida de adversidade, de prosperidade, de saúde, de doença, seja lá o que for, a gente não vai abandonar o outro. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Nos momentos de alegria e nos momentos de conflito e de tensão. A gente não vai abandonar o outro, porque o outro confiou a vida dele a mim, né? Quando a gente batiza os nossos filhos, nós estamos declarando aos nossos filhos, a Deus e à igreja, de que nós vamos fazer tudo para instruí-los no caminho do Senhor, para educá-los no caminho do Senhor, né? Para ser exemplo de vida para eles, para ser um estímulo para eles, para que eles possam ver em nós alguém que, de fato, anda com temor diante de Deus. Agora, em todas essas promessas e alianças, nós somos incapazes. Não há força, graça ou capacidade em ninguém, numa relação de aliança com Deus, numa profissão de fé, numa relação de casamento, nas promessas que faz, e numa relação de apresentação e entrega dos seus filhos para receberem o batismo como selo da aliança. Todos nós sabemos que vamos falhar em alguma medida, que vamos falhar em algum momento, que não somos capazes para isso, né? Certa vez eu preguei no texto de João, capítulo 2, versos de 1 a 11, de Jesus iniciando o seu ministério público numa cerimônia de casamento. E destacava ali como aplicação prática daquele texto das bodas de Caná, que aquele casal era um casal limitado na sua vida econômica e financeira, não puderam proporcionar uma festa que
que durasse o tempo necessário, que logo no começo da festa o vinho acabou. E o vinho era o símbolo da celebração, da alegria, de uma aliança, de uma festividade. Era assim a cultura semítica. E o vinho acaba, e a gente tira uma lição prática. Aquilo ali tem alguma coisa para nos ensinar. A intenção do texto não está solta num acaso e só narrar uma experiência. A gente tira uma aplicação espiritual para dizer que nem sempre a gente vai poder dar condições de suprir tudo aquilo que é necessário para o bem-estar da família. Que nós somos espiritualmente pobres e que nós não temos em nós capacidade de honrar as nossas alianças. Há até o desejo, mas a incapacidade de fazê-lo. É por isso que um casal cristão vem à igreja fazer uma cerimônia de casamento. A cerimônia de matrimônio de casamento não é um casamento, porque a igreja evangélica não vê o casamento como sacramento, ela não faz casamento. Ela reconhece o casamento que é feito pela sociedade organizada civilmente. Então, quem regulamenta, ou quem protege, ou quem é o Estado. Apesar que vivemos dias difíceis com relação às normas do Estado. De um Estado que não teme a Deus, que se distancia de Deus e que é contrário a Deus. Mas a igreja evangélica protestante reconhece que é o Estado, a autoridade levantada por Deus para o bem da sociedade e para a organização dela. Então, o que há na igreja é a busca do casal, da bênção de Deus, chamamos de bênção matrimonial, para que eles tenham capacidade, condições e graça de Deus para cumprirem os votos que se fizeram e se comprometeram. Então, o casamento no Senhor, a bênção buscada na igreja, tem esse objetivo de dizer: Senhor, tenha misericórdia desse casal, derrama a tua graça sobre a vida deles, para que eles possam cumprir os votos que acabam de fazer. Desse comprometimento assumido. Da mesma forma, todos os outros, a profissão de fé e o batismo dos nossos filhos. Nós temos consciência que precisamos da graça de Deus para cumprir os votos que fazemos diante do Senhor. A pergunta que o texto impõe é: quando as coisas não acontecem como esperamos, o que devemos fazer? E aqui a gente pega uma experiência comum do dia a dia de pais de família, de profissionais, que saíam todos os dias para buscar a comida para botar na mesa, que levantavam-se muito cedo, na madrugada ainda, e que se lançava ao mar, ao grande lago de Genezaré, o mar da Galileia, para dali tirar o sustento e a manutenção da sua família. E diz o texto que Jesus estava bem cedo, como de costume você vai ver isso, ele começava o dia bem cedo. E quando a multidão chegava para ouvi-lo ali nas regiões da Galileia, à beira do mar da Galileia, ou do lago de Genezaré, diz que a multidão estava apertando para ouvir a palavra de Deus, e ele estava junto ao lago de Genezaré. E ali junto ao lago viu 2 barcos junto à praia, mas os pescadores estavam desembarcando, estavam lavando as redes. E ele entra num dos barcos, que era o de Simão Pedro, um dos 12 que fora, a partir desse momento, chamado por Jesus para andar com ele, para se tornar um de seus apóstolos. E ele pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Uma técnica comum da época, não é? Para poder se afastar um pouco da multidão e ficar com o vento a seu favor, para que a sua voz pudesse ser ouvida na praia. Ele então vê aquela situação, os pescadores estavam voltando da pesca do mar, estavam lavando os barcos, as redes, arrumando as coisas, e Jesus interrompe isso, de certa forma se intromete, né, na vida particular daqueles homens,
entra no seu barco e ainda pede a Simão que afaste um pouco o barco da praia para ele ter condições de ensinar a multidão. E Simão faz isso, e ele fala, ensina, instrui, traz de Deus a palavra, e depois que acaba, ele fala com Simão, dizendo a ele, no verso 4, faze-te ao largo, ou seja, entre mais para dentro do mar, e lança as tuas redes para pescar. Simão respondendo a ele, mestre, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra vamos lançar as redes novamente. E isto fazendo, diz o texto, que apanharam grande quantidade de peixes, a ponto de as redes quase que romperem-se. Então, pediram socorro, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E eles então saíram, entraram para dentro do mar e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Então, essa é a situação que o texto nos fala. Esses dois amigos eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, do outro barco, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão, não temas, daqui por diante você será pescador de homens. O texto nos chama a atenção para algumas coisas que eu gostaria de aplicar à vida da gente nesta manhã de hoje. Quando nós não tivermos condições, quando nós nos sentimos incapacitados, quando as coisas não funcionarem como a gente esperava, quando as coisas não acontecerem, quando as adversidades baterem a nossa porta, quando a nossa luta para o sustento, a manutenção da família ou da nossa vida se estiver sob risco, ou desemprego, ou em crise, como se vivemos num país assim, todos nós estamos vulneráveis a isso, todos nós temos nossas próprias lutas e dificuldades para manter uma vida digna na família e na nossa. O que devemos fazer? E 5 coisas aqui no texto me chamam a atenção, que me orientam sempre a não confiar na minha força, e sim na misericórdia e na graça de Deus. Primeiro, que o texto nos diz que aquelas pessoas permitiram que Jesus entrasse em suas vidas. Jesus entrou no barco, nem pediu permissão. Assim Deus fez também com nós, os seres humanos. Nos rebelamos contra Deus, nos voltamos contra o Senhor, preferimos viver uma vida independente e autônoma para nós mesmos, confiamos na nossa força, na nossa capacidade, né? E com isso trouxemos sobre nós a morte, a separação de Deus, o pecado, quando nos rebelamos contra Ele e não quisemos viver uma vida enquanto humanidade para a glória dEle, sim para a nossa própria glória. Eu digo que esse é o nosso pecado, esse é o pecado de Adão, é a marca da queda em todos nós. E mesmo pessoas regeneradas, temente a Deus ou crentes, nós temos essa tendência natural de vivermos segundo a nossa própria força, confiando no resultado da nossa própria capacidade. E quando isso não dá certo, quando nos deparamos com a adversidade, quando as coisas não acontecem como nós esperamos, precisamos deixar Deus se intrometer na nossa vida. Ele não pediu permissão ao homem, ele não consultou a humanidade quando resolveu salvar o ser humano. Ele simplesmente invadiu a história, ele simplesmente fez com que o seu Filho eterno, que sempre existiu ao seu lado, Criador do universo, assumisse uma forma humana, se reduzisse a essa condição, se sujeitasse às contradições de uma humanidade pecadora que o perseguiu, que o matou, que o crucificou numa cruz. Mas ele não pediu autorização de ninguém para fazer isso. A Bíblia diz que simplesmente Deus amou o homem de maneira tal que se intrometeu na história humana, que enviou seu Filho para morrer numa cruz. E isso foi uma decisão de Deus, não é do homem. Por amor ao homem, Deus se intrometeu na vida humana. E muitas vezes Deus, de forma educada, quer
entrar na nossa vida e muitas vezes nós não permitimos isso. Eu fico pensando, Pedro cansado, aqueles homens desesperançosos, voltando para casa cheio de preocupações e ansiedades, não tinham o que levar para a mesa, não tinham o que levar para a manutenção da família naquele dia, né? Mesmo assim, e apesar disso, eles permitiram que o Senhor Jesus entrasse em suas vidas, entrasse em seus negócios, entrasse no seu barco. Eles serviram ao Senhor na adversidade, no momento mais frustrante da sua vida, né? No momento de maior desapontamento, né? Muitas vezes, quando as coisas não vão certo, não dão certo na nossa vida, a gente tem a tendência pecaminosa, caída, de responsabilizar e de colocar a culpa dos nossos fracassos em Deus. Aqueles homens, mesmo fracassados, mesmo desapontados com a vida, mesmo desesperançosos, mesmo ansiosos pelo comer e beber, né? Permitiram que o Senhor entrasse na vida deles e serviram a Jesus com aquilo que tinham, um barco. E Jesus entrou no barco e pediu a Pedro que afastasse o barco. E ele afastou o barco. E o Senhor instruiu e ele esperou que o Senhor terminasse o que tinha que fazer. Permitir Deus entrar na nossa vida. Eu fico pensando que se aquele casal que estava começando a sua vida conjugal lá em Caná da Galileia não tivesse convidado Jesus para estar presente no casamento deles, que desastre seria. Mas graças a Deus que eles convidaram. Convite de casamento, lista de convidados, é o maior trauma de um casal, não é? A gente não tem condições de manter uma festa para todo mundo, não temos como pagar 105, 120 reais por cabeça no buffet, e aí a gente tem que fazer conta. Quem é que a gente vai convidar? Misericórdia, vamos deixar alguém de fora. Vão ficar desapontados com a gente, né? Então, é uma crise para qualquer casal, e eu acompanho isso nos noivos, quando a gente está fazendo lá o acompanhamento pré-nupcial, acompanho isso com os meus filhos, a gente se preocupa, se a gente não convidar todo mundo da igreja, vão ficar chateados com a gente, né? Então, assim, é um conflito, né? Graças a Deus que aquele jovem casal não esqueceu de convidar Jesus. E com Jesus veio uma reca de 12 pessoas, né? Porque a Bíblia diz que foi Jesus e os seus discípulos para o casamento em Caná, né? E a gente precisa aprender a escolher a pessoa certa. E um que não pode faltar na lista do nosso casamento é o Senhor. Permita que o Senhor entre na sua vida. Permita que o Senhor tome o comando da sua vida. Permita que o Senhor, na sua graça e misericórdia, entre na vida de vocês e vocês possam servir a Deus com aquilo que vocês têm. Eles permitiram. Eles receberam de Jesus a instrução no que deveriam fazer. Isso me chama muito a atenção, porque na arrogância que caracteriza a humanidade caída, muitas vezes nós nem consultamos a Deus para tomar nossas decisões, não é? Tomamos decisões desastrosas na vida por causa dessa não consulta, desse não temor, dessa não busca, dessa falta de comunhão com Deus. Nos precipitamos na nossa vida muitas vezes. Vivemos como se Deus não existisse, ou como se Ele tivesse a obrigação de abençoar as nossas decisões, quando a Bíblia me diz que eu deveria ouvir a instrução do Senhor no salmo que a gente leu. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher na vida, nas decisões que tem que tomar na vida. Mas isso é ao homem que teme ao Senhor, e temer ao Senhor é levar Deus em consideração, buscar Deus na minha vida, pedir a Ele, né, que me oriente, que me dê graça, que me dirija, que me clareie, que me instrua na sua palavra, para que as decisões que eu tomar possam vir trazer como resultado bem para a minha vida e daqueles que são meus, ou daqueles que dependem de mim. Eles receberam a instrução do Senhor
E a instrução do Senhor era alguma coisa que ia de encontro à capacidade profissional e habilidade que eles tinham. Jesus não era pescador, Jesus era um carpinteiro, né? Quem entendia de pesca era Pedro, ele aprendeu com o pai. Eles eram sócios de uma empresa que receberam por herança, cresceram no barco, conheciam o mar da Galileia, o lago de Genezaré, com a palma das mãos, né? Senhor, não tem peixe. A gente não encontrou os cardumes. Passamos a madrugada toda, a noite toda pescando, não tem jeito. Essas coisas podiam povoar a mente de Pedro, mas quem é esse carpinteiro que ele não conhecia ainda? Quem é esse que anda pregoando por aí, como outros faziam também, que chega aqui, entra no meu barco, ainda pede para eu afastar um pouco o barco da praia, passa aí 20 minutos, 40 minutos instruindo as pessoas, e depois ainda vira para mim e manda que eu vá lá para o alto mar para lançar a rede novamente. Eu passei a madrugada todinha. Certamente essas questões vieram na mente de Pedro quando o Senhor o instrui. Mas ele até arrasou a isso com o Senhor, respondendo Simão Pedro, no verso 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, a gente tentou de tudo, não tem jeito. Mas, sob tua palavra, lançaremos as redes. Pega as redes lavadinhas, trabalho de tirar o sargaço todo, bota lá para o barco lá para dentro, né? Vamos lançar as redes novamente e correr o risco de não pegar nada e ter que fazer todo esse trabalho de volta. Mas sob a tua palavra, Senhor Deus, a gente vai lançar as redes. Não só permitiram que o Senhor entrasse nas suas vidas servindo ao Senhor com aquilo que tinham, mas eles receberam a instrução do Senhor, ouviram a voz de Deus, atenderam ao seu comando, confiaram no Senhor, né? E como decorrência disso, como consequência, eles viram os resultados de confiar na orientação da palavra de Deus. O texto nos diz que, em fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, a ponto de as redes quase se romperem. Então, gritaram por socorro, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles foram. E encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. É isso que o texto está dizendo. E viram o resultado de se permitir Deus entrar nas suas vidas, fazer parte da sua vida, de instruir, de receber a instrução da parte de Deus, de confiar nessa instrução, de estar com o seu coração atento, de entender o cumprimento da garantia e da promessa do Salmo 25, verso 12. Ao homem que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá no caminho que deve escolher, e essa instrução sempre será boa, os resultados sempre serão positivos, sempre serão bons para a nossa vida. E eles experimentaram isso, viram os resultados de confiar em Deus, e não na sua força, e não na sua capacidade, e não nas suas experiências, e não nas suas habilidades. Confiar em Deus, né? E sempre buscar dele a instrução e obedecer a palavra de Deus. Os resultados sempre virão, e sempre serão bons, e sempre trarão alegria, e sempre trarão aquilo que é necessário para a gente viver de forma digna. E ao perceber isso, eles reconheceram a grandeza da glória de Deus. Diz o texto, no verso 8, que vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Reconheceu o seu poder, reconheceu a sua grandeza. E Deus faz isso exatamente para que a gente reconheça que é Ele e não nós, que realiza com graça e misericórdia. Ele é quem nos salva, Ele é o autor da salvação, Ele, pela sua graça e misericórdia, nos acolhe na sua presença, nos perdoa os pecados. Não há em nós capacidade própria e pessoal para isso.
e Ele manifesta a sua glória para que a gente perceba isso, reconheça isso, a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória. E, ao mesmo tempo, esse reconhecimento gera em nós o espírito correto, necessário, né? Que é um espírito de quebrantamento, um espírito de percepção de quem somos, quão pequenos somos diante de Deus tão grandioso. Eu sempre digo que o homem só conhece a si mesmo quando Deus se revela a ele. Jesus, certa vez, falou aos seus discípulos, quando perguntou a eles quem dizem as pessoas que eu sou, e eles disseram, olha, eles te veem como um grande profeta, como um homem com espírito de Enoque, de João Batista, um servo de Deus. E o Senhor olha para ele e diz, mas para vocês quem é que eu sou de fato? O que é que vocês entendem de mim? Como é que vocês me veem? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse, Pedro, tu és um homem bem-aventurado, porque quem te revelou isso não foi carne e sangue, e sim meu Pai. E aí a Bíblia nos diz que eu só posso me conhecer quando eu conheço a grandeza de Deus. Eu só posso me enxergar verdadeiramente quando eu conheço a Deus. E é por isso que o homem tem uma ideia de si, o homem ímpio no pecado, uma ideia de si muito maior daquilo que ele é. E tem uma ideia de Deus muito menor daquilo que ele é. O ser humano tem a tendência e a capacidade de querer humanizar Deus. Quando olha para a criação, ou quando, por exemplo, contempla a narrativa bíblica da criação, sempre vem essa dúvida, mas em 6 dias Deus criou o mundo? Isso é possível? Não é possível não, se esse Deus que você crê for humanizado. Se ele for de fato um ser limitado humano, é ilógico, é impossível. Mas se ele for quem ele diz ser, se ele for quem ele se revela na Escritura, ele é Deus para qualquer coisa. Nada é impossível a ele. Deus não precisa de explicação racional ou científica para que eu creia nele. Ele é Deus. E só conhece esse Deus a quem ele se revela. Bem-aventurado és, Pedro, porque esse conhecimento que veio do teu coração, que você acabou de declarar, não vem de homens, não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. E aí ele diz, por que agora você sabe quem é Deus? Quem eu sou? Eu te digo quem tu és. Eu só conheço, de fato, a mim, quando eu contemplo a Deus. Ao reconhecerem a grandeza e a glória de Deus, perceberam quão indignos eram de sua santa presença. E aí ele disse, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, sou indigno de estar na presença de Deus tão glorioso. Era essa consciência que todo homem precisa chegar. Era essa consciência que Pedro precisava chegar. Ninguém vai, de fato, herdar a vida eterna se não chegar a essa consciência de que ele é indigno disso. E, por fim, a Bíblia nos diz que só nesse momento estaremos prontos para servir a Deus. Só quando chega aí é que a gente pode ser de fato um vaso útil na mão de Deus. E aí é quando Pedro ouve e os demais ouvem essa palavra. Não temas. Você de fato é um pecador indigno. Você de fato é inadequado para estar diante de Deus. Mas não temas. A partir de hoje, daqui por diante, eu vou tornar você não um pescador de peixe, mas um pescador de homens. E imediatamente, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram o Senhor. Nós precisamos chegar a esse ponto, mas para chegarmos a esse ponto, é preciso permitir que Deus entre na nossa vida, participe da nossa vida. É preciso, ouvir a instrução do Senhor, confiar nela. É preciso
fazer o que a gente sabe que Deus quer que a gente faça, para a gente ver os resultados na nossa vida. É preciso reconhecer a grandeza desse Deus quando a gente percebe o que Ele faz, mesmo sendo quem somos, e aí nós estamos prontos para servir ao Senhor. Deus manifesta a sua glória em meio aos nossos fracassos, para nos preparar para o serviço do Senhor. Não temas, daqui por diante serás um instrumento da graça de Deus. Não é a capacidade de homem nenhum, não é a sua capacidade, não é a minha capacidade, não é a minha força ou a sua força que fará absolutamente nada, mas a graça de Deus, sua misericórdia, seu poder em vasos tão frágeis como Pedro, como eu e como você. Que Deus possa nos abençoar, que a gente, a partir de textos como esse, confie de fato a nossa vida a Deus, convide Ele para entrar na nossa vida, para usar de graça e de misericórdia sobre nós. Amém? Vamos orar a Deus. Pai amado, Deus de amor e misericórdia, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra, que nos instrui, que nos traz conforto, consolo, força, graça, para a gente aprender definitivamente que a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa alegria, o nosso sucesso está no Senhor. Tenha misericórdia e compaixão das nossas vidas, Senhor Deus. Usa os nossos fracassos pessoais, familiares, profissionais, relacionais, para manifestar Teu poder, Tua misericórdia nas nossas vidas. Faz com que tenhamos a percepção de permitir que o Senhor entre na nossa vida, faça parte da nossa vida, dos nossos negócios, das nossas relações, da nossa família, de tudo, Senhor Deus, que a gente vive. Que possamos ouvir a Tua instrução e a Tua voz, que aprendamos a confiar no Senhor e aplicar aquilo que o Senhor nos diz que é melhor para as nossas vidas, para que possamos experimentar os resultados disso, que sempre serão benéficos para nós. Que possamos ver e reconhecer a Tua glória e grandeza nessas ações de misericórdia. Que possamos reconhecer quão pequenos somos, ó Pai amado, mas que o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nos ensine isso, nos faça que o nosso coração descanse nessas verdades, dependa exclusivamente da Tua graça, Senhor Deus. Nós Te pedimos assim e oramos ao Senhor. Perdoa as vezes que a gente tem vivido contrário a isso. Perdoa a nossa arrogância, perdoa a vaidade, a prepotência, nos quebrante diante da Tua graça, Senhor Deus, para que a gente possa, humilhados, confiar no Senhor e esperar no Senhor sempre. É o que nós Te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.